Olá, amigos, como vamos? Mais um Era Uma Vez. Mais uma vez estamos aqui juntos com todo mundo para a gente ter mais uma tardezinha de histórias e de coisas gostosas. Mais uma sessão. Oi, Carol. Oi, Lourdinha. Mais uma sessão do nosso Era Uma Vez, o site de contação de história para adulto, o site que pretende tornar a vida da gente um pouquinho mais divertida nessa quarentena. Estamos indo para a quinta semana de quarentena. Saudade da minha mãe, saudade de um monte de gente, mas principalmente... Oi, André! Mas principalmente saudade de ir no Ceasa. Quando acabar isso aqui, eu vou correr para o Ceasa para fazer minhas compras, comprar minhas ostras frescas. Nossa Senhora, a gente era feliz e não sabia. Bom, pessoal, conforme prometido, o nosso Era Uma Vez de hoje... Oi, Alina, como vai? O nosso Era Uma Vez de hoje é sobre fake receitas. Nessa época de fake news, nós vamos falar de fake receitas. Oi, Ideu, como vai? Bem-vinda. Helena, bem-vinda. O que são fake receitas? Aquelas que a gente pensa que são, mas não são. Aquelas que a gente pensa que vieram do monte de lugares. Tiago, bem-vindo. E, na verdade, foram criadas aqui. Aí, povão, ajuda nós aqui. Vamos convidar os amigos. Pega esse foguetinho que está aqui embaixo e dispara para os amigos para convidá-los e, ao mesmo tempo, manda uns coraçãozinhos para eu saber que vocês me amam, vai? E eu vou começando aqui. A semana passada, a gente já tinha falado de uma fake receita, vocês lembram? Sardella. O que é sardella? Né? Uma receita italiana que chamava mustica ou rosmarina, feita com neonatos, que são peixinhos pequenininhos, peixinhos... Oi, Heitor, como vai? Bem-vindo, saudades. Peixinhos pequenininhos. E quando o pessoal do sul da Itália chegou aqui no Brasil, não encontrou nada disso e optou ou pela anchova ou pela sardinha anchovada, e misturou com pimentão, um pouco de pimenta. Bettine, que saudade! E criou aquilo que a gente conhece como a tipicamente italiana sardella, que na verdade foi criada nas cantinas. É um exemplar típico daquilo que a gente chama de cozinha cantineira de São Paulo. Mas começando o nosso papo de hoje, nós vamos falar de uma fake receita que talvez seja uma das mais tradicionais, a limonada suíça. Eu não sei aqui quantos daqui já foram para a Suíça, mas ande pela Suíça, vire a Suíça, cantão por cantão, cidade por cidade, e pergunte pela limonada suíça. E o suíço, com aquela antipatia que lhe é peculiar, vai virar para você e dizer: o quê? Pois é, a limonada suíça foi mesmo criada aqui no Brasil. A gente não tem nenhuma documentação. Serginho, bem-vindo. A gente não tem nenhuma documentação de como ela foi criada, mas tem algumas desconfianças. Muito provavelmente ela foi criada no sul do Brasil por imigrantes italianos. E ela era um spritz. O que entrou a Priscila, grande chefe. Bem-vinda, Priscila. O que é o spritz? O spritz ele nasceu no século XIX, lá na região de Veneza, ou talvez em Trieste, não se sabe direito, mas durante o Império Austro-Húngaro. O que aconteceu? Os soldados austríacos pediam vinho italiano e achavam o vinho italiano muito forte.
Então eles pediam um borifo, um Spritzen em alemão, de água com gás no vinho para tornar ele mais fraquinho. E daí nasceu a expressão Spritz, que é alguma essência com água gasosa. Muito bem. Lá no sul do Brasil se fazia um xarope de água, açúcar e limão com casca e se tacava água gasosa em cima dele. E isso fazia um spritz de limão, né? Em algum momento do processo foi introduzido, tiraram o xarope e usaram o suco e a casca do limão com leite condensado. Aliás, tem uma tese furadíssima que o nome limonada suíça viria do fato de que o leite condensado, o leite moça, era da Nestlé, a sede da Nestlé era em Vevey, na Suíça, e por isso a limonada chamava Suíça. Mentira, não tem nada disso. A verdade é que a limonada suíça recebeu o nome de limonada suíça, ninguém faz a menor ideia de por que ela chama Suíça, mas a menorzinha ideia. E ela tem configurações 1000 pelo Brasil afora. Uma deliciosa que eu experimentei uma vez em João Pessoa, na Paraíba, e copiei e faço até hoje em casa, é pegar um limão galego com casca e tudo, tirar, obviamente, as sementes, e batê-lo com Sprite. Sprite, né? Claro, tomando aquele cuidado, porque no liquidificador, bebida gasosa, aquilo lá vai virar um vulcão. Mas, boa, Moacir, bem-vindo. Sônia, bem-vinda. Um beijo para o Sei e para Monte Verde. Mas bateu aquilo, coou e serviu. Acho que das limonadas suíças que eu conheço, é uma das mais gostosas. E você sabe o mais gozado da história? Vão em restaurantes brasileiros no exterior, como Fogo de Chão, Favela Grill, Texas de Brasil, e vocês vão ver no cardápio um negócio chamado Brazilian Lemonade, que não é mais nada que a nossa limonada suíça, que assumiu a sua verdadeira identidade nos restaurantes ditos brasileiros ou brasileiros no exterior. Então, fora do Brasil, ela é vendida como Swiss Lemonade. Pessoal, manda os foguetinhos aí, vamos convidar os amigos para participar. Precisamos de audiência para esse troço ficar divertido. Quero falar de uma outra receita. Ela é uma receita que foi muito famosa na década de 60, até a década de 70. Hoje já caiu um pouco em desuso, mas ainda é bem conhecida, principalmente nos restaurantes que tem o tal do cardápio comercial, né? Arroz de Braga. Vocês já ouviram falar? Pois é. Então, a cidade de Braga, em Portugal, é uma cidade importante, tem uma tradição cultural muito forte. Andem pela cidade, perguntem para eles se alguém conhece arroz de Braga. Ninguém sabe do que você vai estar falando. Agora, tem uma outra coisa que a gente precisa notar. Portugal tem um prato que é o arroz de pato. É aquele arroz que é feito com pedaços de pato, um caldo com os ossos do pato, né? E que leva paio ou linguiça e faz um arroz bem molhado com a carne do pato desfiada, paio, linguiça. E existe um arroz de pato à moda de Braga. É um arroz bem característico, bem do jeitinho deles. Muito provavelmente, essa receita chegou aqui pela mão de algum português. Pato no Brasil não era uma carne, ainda mais na década de 50, 60, não era uma carne conhecida e pode ter sido substituída. Essa é uma tese. Dias Lopes, meu mestre na questão de história da culinária, cita um texto do historiador Olavo Carmo Rodrigues, que diz que o arroz do Braga, atenção, arroz do Braga, Tiago, bem-vindo, saudades. Arroz do Braga foi criado no começo do século XX,
na cidade de Santos, no restaurante do Braga. Um grupo de pessoas entra no restaurante do Braga tarde da noite com a cozinha fechada e pede alguma coisa para comer. O seu Braga tinha arroz, tinha frango, fez lá aquilo que a gente chama de receita minuto. O pessoal adorou e, verdade seja dita, não tinha, após algum tempo desse ocorrido, não tinha um restaurante de cardápio comercial em Santos que não tivesse o arroz do Braga. Normalmente ele era servido às quintas-feiras, né? A receita que eu tenho aqui é de um grande mestre que já nos deixou, o Saul Galvão. E é assim, você vai pegar um frango de 1,5 kg, cortadinho na junta, 4 xícaras de arroz, arroz normal, não é arroz para risoto, não. 3 tomates sem pele, picadinho, 2 cebolas picadas, um dente de alho picadinho, 250 gramas de tocinho ou bacon cortadinho em tiras de 1 centímetro por aí, 300 gramas de linguiça toscana cortada em rodelinha, 150 gramas de paio cortado em rodelinha, 100 gramas de ervilha fresca, folhinha de louro, 300 gramas de repolho fatiado ou rasgado na mão em tiras, né? Salsinha, sal, pimenta do reino. Tempera o frango com sal e pimenta do reino, aguinha para ferver. Numa panela esquenta o óleo, doura as tiras de bacon, tira o bacon, né? Reserva. Na mesma panela refoga o frango até ele ficar bem dourado, retira e reserva. Vai na mesma panela, coloca o paio, depois a linguiça, vai fritando, vai retirando e vai reservando. No fim, quando você já fritou tudo, ficou aquela gordura, você vai refogar a cebola e o alho, só dá uma murchadinha, né? Aí junta o arroz, refoga uns 3 minutos, mexendo sempre, aí vai pôr os tomates, o louro, volta com os frangos, volta com o toucinho, volta com o paio, volta com a linguiça, cobre com água fervente, dá a primeira temporada de sal e pimenta do reino, cozinha por uns 20 a 30 minutos, fica de olho ali para não dar besteira. Luiz, Rick, bem-vindos, que prazer revê-los nesta quarentena, né? Quando tiver quase pronto, você vai entrar com as folhas de repolho, com a ervilha fresca e dá aquela última misturada, cozinha por mais um tempinho, vigia a panela, se for preciso, põe mais água. Quando tiver pronto, travessa a salsinha por cima. Um clássico dos restaurantes comerciais de Santos, ele chegou em São Paulo. Você ainda tem lugares em São Paulo que servem o arroz do Braga. O Pasve, na Avenida São João, que lamentavelmente anunciou que não voltará da quarentena, fechou. Pasve era um clássico da cozinha ogra de São Paulo. Nós não vamos mais vê-lo. Quem não o conheceu perdeu uma chance incrível. O Ita, ali numa travessinha da São João, também serve arroz. Aliás, o Ita serve os melhores comerciais de São Paulo, né? Também tem arroz de Braga na quinta-feira, coisas que valem a pena vocês conhecerem. Uma outra fake receita que merece a nossa atenção é o arroz à piemontese. Óbvio, ande pelo Piemonte todo, pergunte sobre o arroz à piemontese. Ninguém sabe o que é isso. O que eles conhecem é o risoto alla piemontese, uma receita tradicional que leva arroz carnaroli, caldo de carne, molho de uma carne que foi assada. Então ele recebe caldo de carne e depois aquele molho espesso da carne que foi assada, manteiga, noz moscada, parmegiano e trufas. Esse é o risoto alla piemontese. Muito bem. Chega o cuoco, chega o chefe italiano aqui em São Paulo, década de 40,
E cadê as trufas? E cadê o parmigiano? E cadê o arroz carnaroli? Essas coisas simplesmente não existiam aqui, né? Vamos lembrar que o risoto foi ser conhecido em São Paulo, bem conhecido, na década de 70. Antes disso eram poucos os restaurantes que o faziam. Toca a improvisar, toca a inventar. O que vai fazer, né? O chefe aumentou a quantidade de manteiga, acrescentou creme de leite para o arroz ficar com uma cara mais cremosa, né? Imagine, naquela época, a ideia de você comprar champignon fresco ou cogumelo fresco simplesmente não existia. Era tudo em vidrinho. O coitado do coco que criou essa receita usou até a água do champignon em conserva para dar mais gosto. Claro, hoje qualquer um vai dizer, imagine, aquilo é água com sal e um monte de coisa. Mas a receita original levava a água do champignon, né? E no fim ele pôs parmesão e mussarela. Pronto, estava criado um legítimo prato italiano naturalizado brasiliano. Bom, mas espera aí, o risoto à piemontese levava molho de carne, por isso é uma tradição que o risoto à piemontese sempre seja servido com filé a molho madeira, que normalmente em 90% dos restaurantes o molho madeira não passou nem perto de uma garrafa de vinho madeira, mas enfim, é assim que ele é servido. A rede italiana Spoleto tinha, não tem mais no seu cardápio lá no Rio, o filé ao molho madeira com o arroz piemontese. Vou dar uma receita para vocês que é de 1954, né? Ano que eu nasci. Oi, Vanessinha, bem-vinda, filha. Oi, Dalu, que prazer te ver. Vai a receita. Uma cebola grande picadinha, 3 xícaras de arroz. Não precisa lavar muito, não. A gente vai querer um pouquinho de pega desse arroz, né? 250 gramas de manteiga, 2 litros de um bom caldo de carne, 1 vidro de champignon em conserva, 1,5 copo de vinho branco seco, 1,5 copo de creme de leite, 100 gramas de mussarela picada, 100 gramas de parmesão ralado, sal e pimenta do reino. Vamos começar, como sempre, refoga a cebola e o alho em metade da manteiga, acrescenta o arroz, refoga, coloca o vinho e o líquido da conserva de champignon. Tempera com sal e pimenta do reino, deixa evaporar, acrescenta o caldo que possa cobrir o arroz. Quando secar, coloca mais caldo, champignons cortados em lâmina, até o arroz ficar al dente. Acrescenta a manteiga, o creme de leite, os queijos, dá uma mexida e serve isso bem quentinho ao lado de um filé ao molho madeira. Cara, nota 1000. Pratinho da década de 50, 60, mas sabe aquela história, né? Quem foi rei nunca perde a majestade. É bom, garanto para vocês que é bom. Meu povo que está entrando, usa esse aviãozinho que está aqui embaixo, convidem os seus amigos a participar aqui da nossa conversa, que tem mais fake receita por aí. Quero falar de uma que vai deixá-los chocados. Eu sei que vocês já estão abalados pela quarentena, já estão algo mexidos, mas eu preciso contar as verdades verdadeiras. O filé à parmegiana não é de Parma e muito menos tem algo a ver com o queijo parmesão. O filé à parmegiana não foi criado na Itália, foi criado no Brasil. Pronto. Estou vendo faniquitos, estou vendo gente que está ameaçando me bater, que está querendo desmaiar, mas vamos à história. Ou na Campânia, ou na Sicília, criou-se um prato que eram berinjelas cortadas em fatias longitudinais, empanadas, fritas,
e que eram servidas com molho de tomate e queijo parmigiano reggiano. E era chamada de parmigiana di melanzane, né? Parmesana de berinjela. Há discussões sobre tudo, como eu disse, se foi criado isso na Campanha ou na Sicília, se o nome deriva do queijo parmegiano ou da palavra parmigiana, que no dialeto siciliano é o nome das ripas, né, das ripas de madeira de uma persiana. Como fica uma sobre a outra, como as berinjelas no prato, há quem diga que o nome tenha vindo daí. Para vocês terem uma ideia, a primeira menção a essa receita, do jeito que a gente conhece a parmegiana de berinjela hoje, é num livro Cucina Teórico-Prática, de um chefe chamado Ippolito Cavalcanti, que foi publicado em 1837. Né? Bom, só que para falar do filé à parmegiana, eu tenho que fazer um parênteses e falar do bife à milanesa. O bife à milanesa não é uma fake receita, ele foi criado em Milão, mas ele é objeto de um dos roubos mais horríveis da história da culinária. Uma das, assim, foi uma demonstração de poder escandalosa no roubo de uma receita. Vou contar a história. Em 1857, o norte da Itália, a Itália ainda não era unida como um país, eram vários feudos, né? Vários reinados. O norte da Itália se rebelou contra a dominação do Império Austro-Húngaro. Né? Não queremos mais pertencer ao Império Austro-Húngaro. O imperador austríaco Francisco I não teve dúvida, mandou o maior herói do exército austríaco, o Marechal Radetzky, aquele da valsa de Strauss. Strauss fez uma valsa em homenagem ao Marechal. Pararam, 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 pam, pam, pararam, 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 pam, pam. Essa valsa, tá? Vai lá, invade Milão, esmaga a revolta, acaba com a revolta, e aí, crianças, comete um dos maiores roubos da história. Ele conhece a receita de cotoletta à milanesa, a costeleta à milanesa, que era feita com carne de vitelo ou de porco, empanada e frita. Né? Ele achou a receita legal e levou para o imperador Francisco I, que era um verdadeiro glutão. Com o poder que o Império Austro-Húngaro tinha, o que o Francisco I fez? Chamou a receita de Wiener Schnitzel, e assim ela ficou conhecida no mundo inteiro. Mas a origem é italiana, é milanesa, e o Marechal Radetzky roubou a receita dos italianos e levou para a Áustria. Tá? Vamos lá. As berinjelas, 2 berinjelas grandes, meia xícara de parmesão ralado, 3/4 de xícara de mussarela ralado, 3/4 de xícara de farinha de trigo, tudo 3/4, xícara de farinha de rosca, ou melhor ainda, panko, adoro fazer coisa com panko, 2 ovos batidas e 1 a 1,5 xícara da sua melhor receita de molho de tomate, como sempre, sal e pimenta do reino. Quero fazer um parênteses no sal e pimenta do reino aqui. Existe uma pimenta japonesa que chama Shijimi Togarashi. Na verdade é uma mistura de 7 temperos e pimenta. Eu não conheço nada no mundo que combine tanto com tomate como Shijimi Togarashi. Se vocês tiverem a oportunidade, comprem, usem nos vossos molhos de tomate. É cortar as berinjelas em fatias, no sentido do comprimento, dá uma salgadinha nelas e deixa escorrer numa peneira por meia hora. Depois você vai tirar, dá uma apertadinha, só uma apertadinha, não é para esmagar, só para escorrer um pouquinho de água. Vai misturar os 2 queijos, vai esquentar o forno a 200 graus, vai secar as fatias de berinjela em papel absorvente. Num refratáriozinho vai pôr uma camada de molho de tomate,
depois uma camada de berinjelas, a seguir molho de tomate, queijo, vai alternando e termina com o queijo. Pode pôr umas bolinhas de manteiga em cima, que isso ajuda a fazer a crosta, forninho, dá uns 15, 20 minutos, na hora de servir um fiozinho de extra virgem e a coisa tá feita. Coisa deliciosa, irresistível, irresistível. Bem-vindos vocês que estão entrando agora, tem mais receitinha para vocês. Meus amigos que entraram agora, usem o aviãozinho, convidem os vossos amigos para ouvir de mais fake receitas. E vamos... Oi, Rô, como vai? Com o seu gin tônica na mão, assistindo a nossa live aqui. Tudo bem? A fake receita das fake receitas. A torta holandesa, que veio da Holanda. Não, veio de Campinas. A torta holandesa tem certidão de nascimento, tem data, dia, hora e local. Quem criou a torta holandesa foi a dona Silvia Leite. Ela tinha um café em Campinas chamado Bruges, né? Que na verdade nem holandesa é. Mas enfim, em 1990 ela vai na casa de uma amiga e vou postar as receitas sim, pode deixar pessoal, eu posto todas elas e aviso vocês. Assim, a dona Silvia Leite vai na casa de uma amiga e come um pavê de chocolate delicioso, todo entremeado de bolachinhas e tal. Ela não queria servir uma receita no café dela que viesse dentro de um pirex. Então, qual foi a ideia dela? Criar o mesmo pavê, cercá-lo de bolachas, né? Bolacha Maria, lembra da bolacha Maria? Ainda existe até hoje, né? E aí podia servir, gelava e servia em pedaços. Com o tempo, ela descobriu que a bolacha Maria encharcava e ficava mole. Aí ela fez uma série de pesquisas e descobriu a bolacha Calypso, aquela redondinha assim. E começou a fazer, então, só com 2 camadas, para não ficar muito alto, cercada de bolachinhas, e ela servia. E a torta foi um sucesso total e absoluto. Tanto sucesso que a Bay Alimentos, que era uma empresa que na época fazia comidas árabes para serem vendidas em supermercados, né, já preparados, né, ela comprou a receita da dona Silvia e hoje a Bay vende a torta holandesa congelada em supermercados e é um sucesso total. Para piorar a confusão desse nome da torta holandesa, em São Paulo existia um clube holandês ali no comecinho da Estrada Velha de Campinas. Muita gente, era um lugar muito agradável, muito gostoso. Também era conhecido como Casa de Nassau, né? Sim, Serginho, um dia eu conto pra gente que o filé alpino não vem dos Alpes e foi criado na Teodoro Sampaio. Falaremos dele. E esse clube tinha um restaurante que podia ser frequentado por não sócios, inclusive. Pô, para piorar a confusão, na sobremesa do clube holandês se servia uma torta de frutas. Era uma sobremesa muito gostosa e que os clientes apelidaram de torta holandesa. Afinal, era servido no clube holandês. Aí bagunçou geral. A coisa e já ninguém sabia se a torta holandesa era a torta holandesa de chocolate, se era de fruta, se era da Holanda, se não era da Holanda. Hoje a gente sabe sim que a torta holandesa, sim, foi inventada em Campinas, no Café Bruges, foi vendida para Bay e hoje é vendida em supermercados, congeladinha e gostosinha. Desculpem se vou chocá-los novamente, desculpem se vai ser um baque para os vossos corações.
mas tenho que contar outra triste e dura verdade. A Fogazza não é italiana. A gente tem certeza absoluta que a receita da Fogazza não estava a bordo do navio La Sofia, que em fevereiro de 1874 aportou em Vitória com os primeiros 386 italianos que imigraram da Itália, basicamente de Trento e da Veneza, para trabalhar no Brasil. Pois é, a italianíssima Fogazza é paulistana. E atenção, pelo amor do santo Deus, não tem nada a ver com a focaccia, que é um delicioso pão com azeite e alecrim. Nada a ver, nada, nada, nada. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa, tá? Vamos lá, vamos às histórias. Muito provavelmente, até onde a gente consegue estudar, a Fogazza se torna muito conhecido nas festas de San Gennaro e Nossa Senhora da Quirupita, ambas aqui em São Paulo, uma no Brás, outra no Bexiga. A receita ela já era preparada na década de 50, de 60, alguma coisa se conhecia, mas na década de 70 ela aparece na festa de São Genaro, timidamente, escondidinha, né? Aí nós temos que falar de um senhor de saudosíssima memória, que é o Otávio Pugliese. O Otávio Pugliese era uma espécie de prefeito do Bexiga. Ele fazia tudo, ele preparava tudo, ele defendia o Bexiga perante a prefeitura. As grandes tradições do Bexiga foi ele que manteve, foi ele que arrumou o Museu do Adoniran, a Feira do Bexiga. O Bexiga deve muito a ele. E o Otávio ficava pé da vida, porque fazia a festa da Nossa Senhora da Quirupita e entre as diversas barracas que tinha lá, tinha pastel, mas era pastel de pastelaria chinesa. Ele não admitia que na festa de Nossa Senhora da Quirupita tivesse pastel de chinês. Que um dia eu vou contar para vocês que não é nem de chinês, nem de japonês, e as pastelarias de chinês de São Paulo não eram de chinês, eram de japonês. Mas isso é outra história que fica para uma outra vez, tá? A verdade é que ele chama a mulher dele, a dona Ida, e diz assim: você tem que me ajudar. Nós temos que ter uma receita de pastel italiano para a festa de Nossa Senhora Quirupita. Mili, que delícia te ver! Como vai Londres? Um beijo para você, né? Muito bem. A dona Ida pega uma receita de panzerotto, esse sim, legitimamente italiano, lá da Puglia, e adapta para fazê-la de uma forma mais rápida e poder ser servida na feira. Isso resulta na Fogazza que a gente conhece hoje em São Paulo. Gente, eu tenho que explicar uma coisa. Muita gente fala que o panzerotto é um calzone frito, ao invés de ser assado. Não tem nada a ver, tá? Vocês já pararam para olhar o nome calzone? O nome calzone, que quer dizer alguma coisa como perna da calça, ou pernas da calça, foi criado o calzone foi criado como uma forma de você comprar uma pizza na rua, dobrá-la e sair comendo, sair andando, com as pernas da calça se movimentando. Por isso ele chama calzone. É uma pizza fechada para você poder comer segurando na mão. Panzarotto era feito inicialmente com massa de pão, né? O nome panzarotto vem de pança mesmo. Por quê? Porque ele fica estufadinho que nem uma barriga inchada, né? Então, panzarotto é isso. E foi ele que foi adaptado, e não a Fogazza, e não o calzone, para virar a Fogazza. Tá claro? Entendemos? Eu sei que é difícil, mas
é assim que foi criada a fogaça. Tenho que dizer para vocês que a festa da Nossa Senhora Quirupita desse ano, se houver, vai ser muito triste, porque Otávio Pugliese faleceu em janeiro desse ano. Mas a tradição é mantida, a receita da fogaça é guardada pela família Pugliese a 7 chaves, e só para que vocês saibam, não é difícil se vender 15 mil fogaças numa noite da festa de Aquirupita. É um negócio impressionante. Eu não posso falar da fogaça sem dizer o lugar onde ela foi levada ao state of the art. Também é no Bexiga e é um bar que chama Amigo Gianotti. De novo, eu não faço merchandising, eu elogio o que eu não gosto e o que eu elogio o que eu gosto, meu Deus do céu. E o que eu não gosto, eu fico quieto, tá? O bar do Amigo Gianotti, ele existe desde a década de 80, mais ou menos, e a especialidade maior dele é a fogaça. Você tem fogaça de tudo. Um dia desses eu vou até fazer um post no Face sobre esse bar e as suas fogaças. Ele tem a fogaça original, mussarela, tomate e orégano, mas a de brócoli com alho e a de mussarela com calabresa são imbatíveis. Recomendo. Duda, que prazer em te ver. Beijinho no filhote novinho em folha. Espero que esteja tudo bem aí em Portugal. Receita secreta da fogaça. Ela é secreta, então o que a gente está fazendo aqui é presumir que ela seja assim. E presumindo que ela seja assim, você vai usar 2 cubinhos de fermento biológico fresco, 3 colheres de sopa de óleo, 1 colher de sopa de sal, 500 gramas de farinha de trigo, 250 ml de leite morno. Em uma tigela, mistura o fermento e o sal, adiciona o leite e o óleo, mistura rapidamente. Acrescenta aos poucos a farinha, vai mexendo até dar uma massa homogênea. Deixa a massa crescer, aquela coisa, dá uns 40 minutos, dá mais uma mexida na massa, deixa mais 20 minutos, abre a massa, fininha, mas não muito, forma circular, recheia, corta, né, com aro circular, recheia com mussarela picada, tomate picado, orégano, sela a ponta com um garfo e antes de selar, a melhor cola de massa que existe é a água, né? Você passa o dedinho na borda e vem selando com a ponta do garfo, frita em óleo não muito quente e tá feita a tua fogaça caseirinha. Conhecemos a história, conhecemos a receita. Quero falar para vocês de um negócio que diz muito para mim, porque minha avó fazia muito no domingo. Vocês já ouviram falar de risoto à Catarina? Risoto à Catarina é uma coisa que existe no Brasil desde a década de 40. Restaurante do centro da cidade servia risoto à Catarina todo dia. Então, o que a gente sabe do risoto à Catarina? 1, ele não é um risoto. 2, ele não é uma homenagem à rainha Caterina de Médici, que em 1533 casou com o rei Henrique II e levou para a França, né? Quando ela, no casamento, ela levou chefes, levou ingredientes, levou equipamento. E esta fusão que ela proporcionou das técnicas italianas, que na época eram muito mais adiantadas que as francesas, com a culinária francesa, acabou resultando naquilo que hoje a gente conhece como culinária francesa. Catarina de Médici é importantíssima na história da culinária. Ela gostava de comer, era uma gourmand, levou seus chefes, e a culinária francesa, e por que não dizer a italiana, devem muito ao que foi criado no seu palácio. Mas, na verdade, o arroz da Catarina era um arroz de forno, e ele deve ter nascido num domingão com as sobras de uma semana
que deviam incluir um franguinho ou cozido ou assado, que foi desfiado, e vegetais. É aquela velha história do prato de domingo. Você pega uma panela, abre a geladeira, põe a panela no chão, pega o teu braço esquerdo, enfia lá no fundo da geladeira e traz para frente. O que cair dentro da panela, você põe arroz, água e cozinha e está pronto o teu prato de domingo. Muito provavelmente, uma anônima heroína da gastronomia chamada Catarina inventou esse prato, ou foi em homenagem a uma anônima Catarina que se criou esse prato, e assim ficou. O fato é que quando ele entrou no circuito de restaurantes comerciais da cidade, alguém teve uma ideia brilhante por fazer o risoto à Catarina, que normalmente leva frango e vegetais. É um arroz de forno. Arroz, frango desfiado, vegetais, pode pôr um pouquinho de molho, né? Forninho, queijo ralado por cima, forninho. Na hora de servir, alguém pôs um belíssimo ovo estrelado por cima. Ovo estrelado de restaurante comercial. É aquele que os americanos chamam de soft sunny side up, ou seja, aquele ovo que fica com a bundinha queimada e a gema bem molinha, que você fura ela, ela escorre, molha o arroz e delícia. Este é o risoto à Catarina. Só que tem mais uma tese. Tem uma tese muito gozada sobre a origem do risoto Catarina que eu vou contar para vocês. Existe uma ilha na costa da Califórnia, perto de Los Angeles, chamada Ilha Catalina. É uma ilha turística, tem aqueles resorts americanos com 1.200 quartos, 8 campos de golfes, 32 piscinas, enfim, aquelas coisas de resort americano, né? E aparentemente, em algum momento desse resort, muito provavelmente para acompanhar algum petisco, se criou um molho que era conhecido como molho Catalina, molho da ilha de Catalina, né? Era um molho que misturava ketchup, açúcar, vinagre, páprica e molho inglês. Um dressing, como dizem os americanos. Só que algum chefe teve a ideia de cozinhar um arroz e, em vez de pôr só água, só caldo, ele punha metade de caldo e metade do Catalina dressing e fazia um arroz com galinha, uma espécie de uma galinhada nossa, né? Uma espécie de uma galinhada em que entrava metade de caldo e metade do molho Catalina. Esse Catalina depois a Kraft soltou em vidrinho para vender em supermercado como Catalina Dressing e tal. Pode ser que alguém conheceu o Catalina Chicken Rice em uma viagem lá e adaptou ele para o Brasil? Pode ser. Ninguém sabe, ninguém saberá, o futuro Deus dirá. Bom, agora quero falar de duas receitas que não são tão fake, mas que foram completamente desvirtuadas na sua história e a gente precisa fazer justiça com elas. A primeira é o fettuccine paiar. Não existe só paiar. Paiar não é uma forma de um bife, né? Nós vamos ver isso no texto. Existe um prato que chama fettuccine paiar. Vamos lá. O ano é 1880, a cidade é Paris. Temos um chefe chamado Antoine Payard que comprou o Bignon. O Bignon era um restaurante famoso, era frequentado por tudo quanto era gente importante de Paris, tipo o futuro rei Eduardo VII da França, que vivia em Paris, o conde Bismarck da Alemanha, enfim. Era ele e o café inglês do chefe Douglas, que enfim, é um dos meus heróis, junto com o super-homem a Rita Lee. O chefe Douglas é um dos meus heróis, adoro. E os Beatles, sempre os Beatles, claro, né? E o fato é que o chefe Payard comprou esse restaurante
E ele criou alguns pratos muito famosos, como a galinha arquiduque, o linguado choix. São pratos tradicionais, da tradicionalíssima cozinha francesa. Mas ele tinha um prato que era o pato desossado, recheado e assado. Ele desossava um pato inteiro com a perícia de um cirurgião, recheava ele, assava e depois servia. Muita gente diz que esse pato concorria com o Canard au Sangue, do Tour d'Argent, o restaurante mais antigo de Paris que ainda existe, que serve esses patos, e os patos são numerados, inclusive. Eu uma vez fui lá, eu tenho certificado que eu e os meus amigos comemos o pato 211.614, né? Mas a verdade é que o prato do chefe Paillard, que levou ele à glória e à fama, era um prato que ele fazia para a equipe interna jantar antes de começar o serviço. Ele pegava partes menos nobres de carne, partes que ou não foram aproveitadas para o restaurante ou que estavam muito duras, cortava em bife, pegava uma panela de ferro e pá! Mas batia sem dó. Batia sem dó e fazia um bife fininho, rompia as fibras da carne, ela ficava macia. A propósito, senhores redatores de cardápio, um filé que é feito desta forma, batido, que ele se abre, não é plati, é aplati que chama, né? Essas coisas, quer dizer, achatado, né? Então se fazia um filé à aplati, ele fritava esse filézinho, temperava ele com sal, pimenta do reino, fritava esse filé na manteiga, tirava o filé, naquela manteiga que ele fritou o filé, ele punha uma porçãozinha de fettuccine já pré-cozido, dava uma passadinha na manteiga e servia ao lado. E os garçons e a equipe do restaurante comia isso aí, adorava. Até um dia que um cliente que entrou na cozinha para cumprimentar o chefe, viu isso aí, sentiu o cheiro, se maravilhou, pediu, o chefe fez. Não, aí tem uma curiosidade, é importante eu contar isso. Ele pergunta para o garçom o que é isso, e o garçom responde para ele, c'est un Paillard, no feminino, né? Como dizer, uma criação do mestre Paillard. Aquele cliente pediu, um outro cara viu ele comendo, pediu, resultado, dali 5 dias, o fettuccine Paillard, este é o nome do prato, fettuccine Paillard, estava no cardápio do Bignon. E aí vem a questão filosófica, o paradoxo culinário. Eu estou contando para vocês que essa receita foi criada desse jeito porque o chefe pegava carnes duras ou menos nobres e amaciava elas com porrada de frigideira de ferro. Agora, qualquer lugar que você pede um Paillard, porque as pessoas já nem chamam mais de fettuccine Paillard, o que é um crime, né? Ele é feito de filé mignon, que é a carne mais macia que existe, diga-se de passagem, sem gosto nenhum. É um paradoxo, né? Uma redundância. Você vai amaciar uma carne macia. Mas, enfim, é o jeito que as coisas acontecem. Fica aqui o nosso protesto, fica aqui a nossa homenagem ao chefe Paillard, que criou o prato e que é desonrado em todos os restaurantes por aí afora. Aí, turma, se vocês estão gostando, manda os coraçãozinhos. Se vocês estão gostando, avisem os amigos. Se vocês não gostaram, avisem os inimigos. Mas peçam para eles virem aqui assistir o nosso live, que hoje está divertido. Vou encerrar com a história mais comprida e mais clássica. Puxa, só um coraçãozinho, ninguém está gostando. Tá louco, só. Muito bem. Vocês já ouviram falar de coquille Saint-Jacques au gratin? Pois é, essa é a receita. Acho que pior que essa, só o molho à bolonhesa mesmo. Essa é a receita mais maltratada que existe na história da culinária. O que fizeram com o coquille Saint-Jacques é uma coisa assim
inominável. Eu vou contar essa história em pedaços. Vamos começar com o nome. Por que ele chama Coquille Saint-Jacques? Eu tenho que me referir... Isso, Sônia, esse monte de coração me emociona. Aí, eu começo com o apóstolo de Jesus, Tiago. Tiago foi um dos primeiros apóstolos que largou o seu dia a dia, largou seus afazeres para seguir o mestre. Ele era conhecido como Tiago Maior, porque tinha um outro Tiago, que era o Tiago Menor, né? O Tiago Maior também era conhecido como Tiago Boanerges. Boanerges quer dizer filho do trovão. Foi um apelido que o próprio Cristo deu para ele, porque ele era um cara impetuoso, bravo, entrava para brigar mesmo. A gente tem que lembrar que Tiago, em hebraico, era Yaakov, Jacó, que no latim virou Jacobus, que foi abreviado para Iago, que gerou os nomes Jacob em alemão, James em inglês, Giacomo em italiano e Jacques em francês. Estão percebendo? O espanhol e o português foram pescar direto em Iago, que virou San Iago e posteriormente virou Santiago. Então a gente descobriu um pedaço da história, que São Jacques, São Iago e Santiago são a mesma pessoa e por isso deram nome ao prato. Vamos ver como que chegou a isso. Vamos falar da concha agora, né? Aquela concha da Shell, que é assim. Porra, minha mão tá feia, mas ela é assim, né? Tá feia por causa do arco gel. Na época dos druidas e pagãos lá na Europa, a concha era o símbolo de fecundidade, da maternidade. Acho que o maior exemplo que a gente tem disso é aquele quadro O Nascimento de Vênus, de Botticelli. Botticelli, pintor que foi sócio de Leonardo da Vinci numa taverna na Itália. Mas isso também é uma outra história que fica para uma outra vez. Mas o fato é que Botticelli e Leonardo da Vinci tiveram um restaurante. E o restaurante fechou porque eles insistiam em servir receitas saudáveis demais. Mas ele pintou o nascimento de Vênus. Vênus nasce do mar dentro de uma enorme concha de Coquille Saint-Jacques, né? Pois o fato é que os gregos chamavam a Vênus, a Vênus de Botticelli, ou a Vênus, né? De Vênus Genitrix, Vênus a mãe. Vênus era a mãe de todos, que no latim virou Veneris Genetrix, né? E acabou nomeando a concha como concha venérea. Sim, é o que vocês estão pensando, é daí que vem, né? E o português tirou o nome do molusco todo daí, da concha venérea, virou vieira, né? Os povos europeus preferiram associá-la a Santiago, né? Chamaram de Coquille Saint-Jacques, ou na Alemanha de Jakob Michel, né? Explica, eu vou explicar por quê. Desde os tempos pagãos, os pagãos iam até Finisterre prestar homenagem lá a seus deuses, buscar energia vistal. E Finisterre era uma terra muito rica em vieiras. Então era costume trazer uma concha de volta, né? Como lembrança da viagem que eles faziam. E que era um caminho extremamente parecido com o de Santiago. Essa peregrinação, na verdade, acabou virando um ritual em homenagem a Santiago, e a concha permaneceu, e ela tem até um certo sentido prático. Por quê? O pessoal que fazia o caminho de Santiago e usa a concha para beber água. E também uma coisa simbólica muito interessante. Era costume, hoje não é mais, que o pessoal parasse em algum lugar e numa casa, ô Liginha, bem-vinda, não tinha visto você aí. Eu também adoro vieiras. Parasse em algum lugar e a casa, por mais humilde, por mais pobre que fosse, teria a condição de pelo menos encher uma concha de comida e dar para aquele peregrino. É por isso que a concha é um símbolo do caminho de Santiago,
um monte de representações de São Tiago, aparece a concha, né? E que, no fundo, ela é o símbolo da jornada. Agora vamos à receita. Já sabemos o porquê do nome, já sabemos como é que a concha entrou nessa história, né? A receita foi criada no século XIX. Escoffier já registrou essa receita e já preparou essa receita, né? Ela é complicada, aviso. Então, você primeiro tem que preparar uma duchelle. Já começa a complicação aí. Existe uma diferença entre duchelle, que foi criado pelo grande chefe Lavarrène, que categorizou a cozinha francesa no século XVII, e o molho duchelle, que já foi criado no século XX, é uma outra coisa. Duchelle é cogumelos frescos bem picadinhos e rapidamente refogados com um pinguinho de alho num pinguinho de óleo. Isso é uma duchelle. Aí, então, você prepara a duchelle e reserva. Você abre... Perdão. Aí você vai limpar a vieira, você vai abrir, você vai ver que a vieira é cercada por uma parte cinza que você tem que retirar, né? E você deixa o músculo central e o coral. Isso é coisa de louco. Aí você vai cozinhar o músculo e o coral no vinho branco com um pouquinho de cebola micrometricamente picada. Vai coar e reservar esse vinho. E aí você vai preparar um molho mornay, que é um molho bechamel, mas feito com vinho, com aquele vinho em que você cozinhou as vieiras, né? Os músculos. Aí você vai pegar uma concha, vai pôr a duchelle, vai pôr sobre ela a vieira e o coral, vai cobrir com molho mornay e queijo gruyère bem raladinho, vai dar uma rápida gratinada e voilá! Tá pronto a coquille Saint-Jacques au gratin. Olha, eu já vi esse prato feito com a para de peixe, com camarãozinho, com um pedaço de siri, com farinha de rosca para o gratin e sei lá quantos absurdos mais. E o nome não é coquille Saint-Jacques, é coquille Saint-Jacques au gratin. Meu Deus do céu, é que nem você servir um prato chamado filé mignon. Filé mignon como, né? É coquille Saint-Jacques au gratin. E outra cisma minha são com chefes americanos. Eles fazem a coquille, usam a vieira, né? Que eles lá chamam de scallop, e não usam o coral. Meu Deus, o coral é uma das coisas mais deliciosas. Eles jogam o coral fora. É coisa de americano. Pronto. Contadas as histórias, contados os pormenores e os detalhes, aceito sugestões para a nossa reunião da semana que vem. Que histórias vocês gostariam no Era Uma Vez da semana que vem? O site onde a gente conta a história para gente grande e não para gente pequena. Se vocês não tiverem nenhuma ideia, não faz mal. Eu vou ter alguma ideia e conto para vocês. Alguém quer sugerir? Alguém gostaria de sugerir um tema para a nossa conversa da quarta que vem? Sou todo ouvidos. Que bom que vocês gostaram. Muito obrigado, gente. Mas pensem num tema. Se não aparecer por agora, me escrevam depois, me avisem. Eu vou ter o maior prazer em atendê-los. Se não, penso num tema e quando for terça, conto para todo mundo, aviso vocês qual vai ser o tema da nossa conversa da quarta que vem. Muito obrigado, gente. Nosso tempo está terminando. Tivemos uma audiência espetacular. Agradeço a vocês. Estou vendo aqui os meus amigos de Monte Verde e quero convidá-los novamente. Cozinha de Monet pode ser uma ideia, Liginha. Vou pensar no assunto. Quero convidá-los novamente. Essa quarentena vai acabar um dia. Assim que ela acabar, todos vocês estão intimados
a entupir Monte Verde de turistas. Uma cidade deliciosa, agradabilíssima, talvez o maior polo de turismo gastronômico que tem no Brasil. A cidade é dedicada à gastronomia, desde os excelentes